nós vamos ver depois, na realidade isso aí não é uma oposição, mas sim nós estamos falando entre gênero e espécie. O comunismo é o gênero, o nazismo é a espécie. Aqui então nós estamos vendo aqui o broche do Dia do Trabalho, que vemos o símbolo nazista com a foice e o martelo, né? Mas primeiro eu vou comentar então do marxismo e depois aí na sequência do nazismo. Bom, origem do comunismo do século XIX, do Marx, né? Tinha comunismo antes do Marx, né? Na Revolução Francesa já teve um surto de alguns comunistas lá como Babet. Na Revolução Protestante também, como Müntzer, Thomas Müntzer. E na Idade Média também tinha os movimentos igualitários, como espirituais franciscanos. Até em Roma Antiga tinha a festa dos Saturnais, que era uma festa igualitária também. Então esse surto igualitário é uma coisa já muito antiga, começou no século XIX. Mas no século XIX é que essas ideias começaram então a ter muita força e a triunfar no mundo, principalmente pelo famigerado Karl Marx, né? Então nós vamos ver um pouco da origem do pensamento então do Karl Marx. O Karl Marx ele morou lá ele nasceu lá em Trèveris, né, que é o Franco-Condado, a divisa da Alemanha com a França, uma região dominada pela Prússia. Ele começou a fazer os estudos dele com Epicuro, que aliás é um tema interessantíssimo, Epicuro e Demócrito, da atomística. E, na realidade o pessoal dá uma interpretação meramente materialista pela atomística, mas ela permite a interpretação oposta. Então não vamos avançar, só estou ilustrando como Marx não era bobo. Então ele já tinha umas visões bem interessantes a respeito de Epicuro, Lucrécio, Leucipo e Demócrito. Aí ele começou mas o que ele aprendeu foi com ciclos fora das universidades, especialmente com essa figura aí, que é uma figura pouco conhecida, que é o Moses Hess, que é um judeu que inspirou Marx de modo decisivo na vida intelectual dele. Ele tinha um ciclo de estudos financiado por banqueiros. Claro, são os capitalistas que funcionam o comunismo. Comunista como quem mais mata comunista é o comunismo, não é o capitalista. O capitalista dá dinheiro para o comunismo. O Moses Hess é um exemplo, ele era financiado por banqueiros. E ele teve uma ideia de história muito interessante. Ele já tinha compreendido a teoria das três revoluções, no livro Triarquia Europeia. Então, no livro Triarquia Europeia, ele comenta então sobre a Revolução Protestante, que tinha sido então a primeira revolução. Depois ele comenta sobre a Revolução Francesa, que ia ser a segunda revolução, e então ia a terceira revolução, que ele imaginava que ia ser na Inglaterra. Então, uma pessoa que compreendeu bem essas bases das três revoluções, né? E essa revolução que viria na visão dele, do Marx também, na Inglaterra, ia incluir três pensamentos filosóficos da época, justamente da Alemanha, da França e da Inglaterra. Então a Inglaterra ia ter o ápice do processo revolucionário com a Revolução Igualitária, tendo como base a própria visão, a própria doutrina da Inglaterra na época, da França e da Alemanha. E qual eram essas visões, qual que eram essas ideias ideológicas, ideologias desses três países que para Moses Hess eram importantes, depois para o Marx também. Então, da Alemanha era o idealismo, principalmente do Hegel. O Hegel, então, fez uma revolução filosófica na Alemanha, cujos impactos nós sentimos até hoje, principalmente para quem é do mundo do direito, sabe que o direito moderno tem três bases, Hegel, Kant e Kelsen. Então, o Hegel é um dos mais importantes, infelizmente, do pensamento do direito, graças àquela tragédia do pensamento dialético, tese, antítese e síntese, e também com a ideia de Estado também, né? Já que a ideia do Estado forte, por teoria, começou com Hegel. Então, Hegel dizia que tudo tinha que ser do Estado, porque o Estado era a suprema evolução da divindade, do eu absoluto. As teses do Hegel são fortemente, tem um livro que explica bem para quem tiver interesse, chamado O Hermetismo em Hegel, na qual o autor comenta que as fontes do Hegel foram fontes da Cabala e do Hermetismo, quer dizer, fontes totalmente gnósticas, principalmente da Cabala. Vou comentar da Cabala um pouco para frente.
Então o Hegel, todo o esquema de pensamento do Marx é hegeliano. Só que do Hegel era uma visão mais espiritual, e do Marx era um sistema materialista. Depois nós vamos comentar. Da França veio a utopia. Outro dado da Alemanha também era o historicismo também, que é outra visão desastrosa na história, que era forte na Alemanha, que também é uma visão baseada em Hegel, porque para Hegel misturava metafísica, história e lógica. Então, por exemplo, a divindade se encarna na história e a lógica ela é metafísica, ela também tem uma encarnação na lógica. Mas isso é absurdo, mas é a frase do Hegel. Ele fundiu a lógica com a metafísica. Então, e aí o historicismo também, os conservadores, que o André falou, são historicistas. Depois eu posso comentar o que significa isso mais para frente, para ficar mais claro. Depois, utópico, pela França, os socialistas utópicos ou românticos, e a própria ideia de revolução. Na França estourou lá um movimento utópico, né, com Saint-Simon e outros que defendiam um socialismo que viria logo, só que um socialismo bem romântico, e não se dava umas bases científicas para esse socialismo. Então Marx é que acabou dando bases supostamente científicas para vir um socialismo. O socialismo do movimento francês era completamente delirante, completamente sem base nenhuma. O Marx é que acabou dando um recheio, mas a ideia do socialismo era muito forte nesse pensamento francês, que é um pensamento herdado da Revolução Francesa. Marcelo, claro. É interessante que essa questão do Marx é mais uma prova da teoria do Leandro do Schmitt está certa, porque sempre o comunismo foi uma coisa irracional. As Saturnais eram uma abolição da razão, mesmo o comunismo do Babel, não é? Tudo isso é irracional. Ele que vai procurar uma racionalidade, e aí ele vai conseguir de fato fazer a coisa pegar. Curto-circuito, exatamente. Curto-circuito. E aí na Inglaterra, a ideia de revolução. A ideia de revolução é fundamental. A ideia de revolução olhada por ser revolucionário. Isso aí também é uma ideia que vem da Cabala, também depois tem que comentar. Então, segundo determinadas visões, que aí se fortaleceram pós-Revolução Francesa, uma mudança na humanidade só poderia vir por meio de alguma revolução, não poderia ser progressista. Então, Marx, vendo que a Revolução Francesa alterou de fato a sociedade por meio de uma revolução, então ele ia defender outra revolução. Então, Marx era contra o progressismo. Todo partido comunista que é progressista não é um marxismo clássico. E da Inglaterra, sem Inglaterra não tinha Marx, porque da Inglaterra veio a sociologia e a economia que sustentaram o sistema marxista. Então, na economia, as ideias do liberalismo do Adam Smith e do David Ricardo deram de bandeja para o Marx a noção do valor trabalho e do valor objetivo das coisas, que é uma ideia na economia desastrosa. Não vai dar para comentar muito isso, mas foi tudo que começou lá com David Ricardo e Adam Smith, que perverteram a economia. O Adam Smith também deu uma outra brecha para o Marx trabalhar, que a economia seria determinista, seria uma ciência matemática. E aí o Marx, aplicando isso, dizia que poderia então o Estado prever tudo na economia. Daí que vem os planos quinquenais do Lenin, Estado, nessa linha. E a Revolução Industrial, que é vendida por certos direitistas como tendo sido uma coisa boa. Só que a Revolução Industrial foi uma coisa completamente criminosa. Na Revolução Industrial não é um progresso da técnica. A Revolução Industrial é uma mudança de mentalidade no trabalho. A técnica foi mero instrumento para isso. Não vai dar para avançar, mas tem livros bons que comentam sobre esse tema. O que a Revolução fez? Simplesmente ela destruiu as corporações de ofício. Então a Revolução Industrial é uma mentalidade que começou na Inglaterra, ela foi de 1780 a 1830, o primeiro surto da Revolução Industrial. Depois ela foi para o continente. Agora as ideias desse primeiro surto são compatíveis com a Revolução Francesa, porque em 1791 a França também aboliu as corporações de ofício também. E depois, ao longo de todo o século XIX, vai ter uma crise do trabalho, que todos os países vão abolir as corporações de ofício.
O último a abolir foi o Império Austro-Húngaro. Então, a Revolução Industrial é uma mentalidade, vou repetir, uma mentalidade não é um progresso tecnológico. O Marx estudou bastante do Capital, que aliás é um livro chato demais. Eu me lembro de ter lido vários trechos de Capitais do Capital há muito tempo atrás, traduzido para o português, mas é um livro muito chato. Nossa. Fora que depois se descobriu que o Marx plagiou muitos autores, sem citar fonte. Mais de 2/3 do Capital é baseado na Inglaterra. Então foram essas 3 fontes do Marx. Alguns autores dizem que tem uma quarta, que é o romantismo. De fato, o pensamento do Marx era totalmente romântico, só que não outros também, não só eu, não sou nada, só estou repetindo o que os autores escreveram. O romantismo já está muito no idealismo do Hegel e muito na utopia dos socialistas. Então, o Marx pegou um romantismo filtrado já. Então, são essas 3 bases dele. Isso eu já falei um pouco dele, do Epicuro, né? Ele foi ligado aos hegelianos. Depois o grupo dos hegelianos se dividiu em 2, a chamada direita hegeliana e a esquerda hegeliana. A direita hegeliana era mais gnóstica e a esquerda virou panteísta. Ele casou-se com a Jane von Westphalen, morou na Bélgica, Polônia, e tinha que depois terminar na Inglaterra, claro. Aí teve a ligação com Moses Hess. E o que é curioso é que o manifesto do Partido Comunista foi financiado por uma sociedade secreta, ou discreta. Ou seja, uma sociedade filomaçônica, que é a Sociedade Liga dos Homens Justos, ou Liga dos Justos. Foi essa sociedade que financiou o manifesto do Partido Comunista. Que nessa época o Moses Hess ainda era vivo. O Moses Hess também é um dos pioneiros do sionismo. Porque o sionismo e o comunismo andam de mãos dadas. Não dá para ter um sem o outro. Pronto, agora nós vamos entrar um pouco na Cabala para ficar mais clara, porque nós defendemos aqui que o sistema Marx é uma Cabala aplicada, né? Tikkun, o que é Tikkun? Tikkun é a fase da restauração baseada no sistema do Isaac Luria. Aqui não vai dar para falar muito da Cabala. Então, pelo sistema cabalista, a Cabala é a gnose judaica. O pensamento judaico, já no Antigo Testamento, pelo menos um núcleo de pensamento cabalista, ou ainda não daria para falar Cabala não tem mais medieval, mas um núcleo de uma mística judaica que já tinha sido desenvolvido já na época do Segundo Templo. Já. E esse núcleo foi avançando ao longo da história, sempre de modo oculto ou discreto. Na época de Nosso Senhor Jesus Cristo já tinha cabalistas lá, já alguns autores já usam o termo cabalista lá nessa época. E então esse pensamento sempre acompanhou a história do judaísmo. E na Idade Média ele teve um afloramento, principalmente com o livro Zohar, que foi escrito no século XIII. E esse livro Zohar, que é um livro cifrado, que não dá para entender nada, ele é escrito de forma cifrada, teve um grande interpretador e divulgador, que é o Isaac Luria, já no século XVII. O Isaac Luria então desenvolveu um sistema claro da Cabala, e esse sistema claro foi para o continente europeu. O Isaac Luria morava em Israel, e vários sistemas de pensamento são baseados nele. O Hegel também se baseou nele, o Jacob Böhme, etc. Boa parte do romantismo alemão tem influência na Cabala, o Lutero teve influência da Cabala, o Renascimento italiano teve influência da Cabala, a própria mentalidade de Revolução Francesa baseada na Cabala. Cabalistas atuaram nas lojas secretas na época da Revolução Francesa. E o que é o Tikkun? Segundo o esquema gnóstico de Isaac Luria, teve a divindade, o Ein Sof. Essa divindade se esvaziou de si mesma, gerando fragmentos da divindade espalhada. É o ciclo clássico da gnose. E esses fragmentos aprisionam a matéria divina por meio de umas cascas chamadas clipotes. Em um momento lá deu alguma coisa errada, mas que ao mesmo tempo era inevitável, que não vai dar tempo de entrar, e vai ter que fazer voltar esse ciclo para a divindade. Então é feito em 3 partes. A primeira parte é o Tzimtzum, na hora que a divindade se contrai. Depois o momento da quebra dos vasos, na qual a divindade é aprisionada em vários fragmentos, as clipotes. Então todos nós aqui
temos um éon divino aprisionado naquele pote que literalmente significa casca. Essa é a chamada fase do quebra dos vasos. E vai ter que ter uma restauração para a divindade, que é justamente a Tikkun. A Tikkun é um processo de restauração para voltar para a divindade. E aí fala, o que isso aí tem a ver com Marx? O problema é que todos esses nomes têm muito mais que isso, defendem que o Marx era o homem da Tikkun. Quer dizer, o esquema marxista era o esquema que ia levar a humanidade de volta para a divindade. Para quem quiser estudar esse tema, um bom autor é o Michel Levy, que é um autor comunista, que tem um livro Redenção e Utopia, que ele explica bem isso. Também, quem quiser aprofundar mais, tem que ler já os livros do Gerson Shalom, As Grandes Correntes da Mística Judaica, e por aí vai. Então, só para dizer algumas frases. Walter Benjamin, comunista, estudioso da Cabala, trocava cartas com o Gerson Shalom. A revolução operária que pode e deve operar a interrupção messiânica do curso do mundo. Na Cabala, o homem ele é parcialmente redentor de si mesmo. O que significa isso? Ele vai gerar um processo de redenção por meio de transformação da sociedade, na qual o Messias só vai completar o serviço. E o Marx tinha então desenvolvido sistemas para levar o homem para a restauração, para o Tikkun. Rudolf Kaiser, outro pensador judeu comunista. Os judeus revolucionários devem ser anarquistas e ter como figura ancestral o Sebbatai de Sevi, que era um adepto das teses do Isaac Luria, que defendia que a solução vinha pela corrupção do mundo. Essa ideia não é original dele. Textos que defendiam que o Messias só pode vir na corrupção do mundo já vem desde a época do primeiro século, segundo século da nossa era cristã. Depois, Bernard Lazare, esse era francês, os outros dois eram de cultura alemã, falava da influência de Marx no materialismo hebraico. E segundo pensadores da geração de 1870, que são pensadores da Rússia, o judaísmo dá as bases filosóficas para o materialismo. Marxismo e Cabala têm a mesma estrutura. Então, na geração de 70 eram judeus do então Império do Czar, da Rússia, que estudaram Marx e viram a completa compatibilidade do sistema marxista com o sistema cabalista. Depois nós vamos ver um pouco mais como é que era o ambiente da Rússia. Então nós temos o seguinte quadro. Então, o Marx, ele estudou, Marx era judeu também, aprendeu com outro judeu, Moses Hess, desenvolveu um sistema secular, um sistema materialista baseado em ideias gnósticas cabalistas. E esse sistema é uma necessidade do ciclo histórico da divindade para voltar para ela mesma. Então, ao mesmo tempo, o marxismo mira no passado e no futuro. A Tikkun é restauração, mas sem perder o passado. É uma dialética. Aí eu poderia perguntar, a Cabala o que é? Ela é imanente ou transcendente? Ela é os dois ao mesmo tempo. A Cabala é a gnose mais rica e mais perigosa de todas. Primeiro, por ter sido desenvolvida por um povo extremamente inteligente, que é o judeu. Segundo, que ela é, em essência, dialética. Ela é ao mesmo tempo materialista e ao mesmo tempo transcendente. Ela é ao mesmo tempo utópica e ao mesmo tempo milenarista. Por isso que ela é extremamente rica e perigosa. Aí, se um autor estuda a Cabala, principalmente no esquema fácil do Isaac Luria, ele pode tender para ressaltar no lado materialista ou para ressaltar no lado místico. Mas estão trabalhando pela mesma coisa, pela Cabala, que é a gnose, das gnoses mais puras que tem, porque ela na essência dialética, ela ao mesmo tempo panteísta e mística nesse sentido. Por isso que teve muito judeu anarquista, muito judeu que foi para um materialismo mais tosco, e outros judeus que vão para a mística mais antimaterialista possível. E outros que estão no cruzamento. O Walter Benjamin é um autor muito importante para isso, porque ele é definido pelo próprio Michel Levy como homem do cruzamento. Quer dizer, um homem que entendeu bem os dois lados da questão e pensava nesses dois lados ao mesmo tempo. Certo? Então não é que a Cabala então é os dois ao mesmo tempo. Muito bem, essa geração de 1870 é importante justamente para entender essa dialética da Cabala e da junção do Marx com esse pensamento. Foi um grupo de 25 judeus da década de 1870 que entenderam o marxismo como parte da tradição profética judaica
o materialismo histórico é uma forma de tikkun, isso é a expressão deles. Aí tem os nomes, Aaron Samuel Lieberman, esse é o mais famoso, Judá Levi Levin, Sosnitz, esse aqui dá para achar o livro na internet em PDF. O Joseph Sosnitz relacionou o darwinismo com a Cabala. Esse aqui estão todos nesse livro aqui, mas tem esse livro aqui também dá para achar. Esse livro aqui, para quem quiser aprofundar nesse tema, é muito importante, muito bom. Certo? O que eu penso do negócio é baseado justamente neles. Essa geração de 70 compreendeu bem o que era o marxismo. O marxismo, então, é uma doutrina religiosa, gnóstica, cabalista, messiânica, preparatória para vir um Messias, por meio de uma corrupção completa do mundo, como nós vamos ver depois. Essa geração do século de ouro já é uma geração não da Rússia, é uma geração da Mitteleuropa Europa, que incluía toda a cultura alemã, por isso chama Mitteleuropa Europa do central da Alemanha, que são justamente os pensadores que, boa parte deles, moldaram o pensamento do século XX, porque foram eles que influenciaram a escola de Frankfurt, e a escola de Frankfurt teve um impacto cultural muito grande. Só adianto que eu não concordo com a expressão marxismo cultural, porque não dá, já se perdeu, é melhor falar em gnose cultural. Então são nomes como Walter Benjamin, Lukács. Lukács teve ele inverteu a visão dialética do Marx. É o século de ouro de quem, passado? O século de ouro judaico do Mitteleuropa, da Alemanha. Ele tem a escola de Viena, né? O Keller. Não, mas era ligado a essa turma? Não, acho que não é nessa linha. Não. Isso daqui é só de judeus, só. Todos os judeus eram comunistas aqui. Pronto, agora com as características gerais do judaísmo, ainda vai dar para nós aprofundarmos um pouco. Então, característica geral do marxismo, revolução. Então, onde o Marx trouxe, mais uma vez, das teses cabalistas, que diz que tem que ter uma revolução no mundo, fortalecido pela Revolução Francesa. Antinomismo, contra a lei. Então, para Marx, no advento do comunismo, o mundo não ia ter mais lei. E como é que é o sistema, então, marxista propriamente? Então, o Marx estudou a história com base na dialética histórica, que veio do Hegel. Só que o Hegel, a dialética do Hegel, que é inspirada também na Cabala, tese, antítese e síntese, o Marx aplicou na matéria. Então, tudo na matéria é tese, antítese e síntese, tudo. Então, lá na época feudal, tinha o senhor feudal e o vassalo, e o camponês, perdão, o sucerano e o vassalo. Então, aí tinha a dialética. E esse jogo dialético é promover revoluções na história. Depois surge a burguesia e o operariado, que aí vão produzir tese e antítese e vai produzir uma síntese. Só que esse processo no Marx vai terminar um dia. A história termina, não é uma história sem fim, que vai ter que voltar para a divindade. Então, quando voltar, vai ser o fim da história. Acabava usando esse termo, fim da história. O Marx também usava fim da história. Outros historiadores também falavam de fim da história. O fim da história é quando vai terminar o processo dialético, no caso do Marx, nas classes sociais que ele teve o foco. O Moses Hess tinha uma visão mais racial também. Ele imaginava um futuro conflito racial na humanidade. Então, esse jogo dialético, tese, antítese, síntese, vale tanto para o raciocínio jurídico, né, Antônio, como para a história. E no final desse ciclo não vai ter mais lei. Então, as leis que nós temos, leis jurídicas, leis morais, são apenas convenções dos povos. Você vê como a Revolução Francesa preparou espaço para o Marx. Porque a Revolução Francesa disse que o direito natural não existe, que está tudo errado, e inventou então uma convenção. O direito é produto de uma convenção, de um contrato social. E se tem um contrato, é para fazer o distrato. Então o Marx é homem do distrato social. Ele vai realizar o sonho do Rousseau, vai fazer o distrato social, não vai ter mais Estado, todo mundo vai ficar ser feliz. Então o Marx é homem do distrato social. Teve o homem do contrato e o homem do distrato. E o Marx diz expressamente que não vai ter mais Estado. E o sistema dele o Marx não era bom, o sistema dele é bem dialético, ele não imagina a transformação da sociedade direto no comunismo
anarquista contra o Estado, antinomista. Vai ter uma etapa intermediária chamada socialismo, de forma que socialismo e comunismo não são sinônimos. Embora todo mundo use como sinônimo, eu também por abuso do força do hábito, mas não é sinônimo. Poderia falar que isso é uma tese arbitrária do Marx, mas não é, porque quanto mais dialético é um processo, é um conhecimento, é uma exposição doutrinária, mais gnóstica ela é. Como o Marx era totalmente dialético, até nessa forma ele desenvolveu então dessa dialética. Então, o proletariado vai derrubar a burguesia, vai instalar a ditadura do proletariado, vai assumir o controle dos meios de produção, e isso é o socialismo. Depois o Estado vai desaparecer e aí vai vir a fase do comunismo, que vai nascer então um novo homem. Certo? Novo homem. Então, Marx também é aquela pessoa que quer retificar o pecado original. Várias teses gnósticas, cabalistas, também falavam que o homem percebe, ou às vezes nem usa o termo pecado original, mas é igual. Então, percebe que o homem tem algum problema na natureza dele e que isso vai ser corrigido com a ação humana, coletivamente, ou individualmente, se for de uma linha mais gnóstica individual. Por exemplo, budismo, brahmanismo, que a pessoa pode ter uma iluminação individual e aí começar a ter um contato com a divindade numa estrada só que ele só conhece. E outra visão, uma visão mais de conjunto. A sociedade vai corrigir todos os seus problemas e vai nascer um novo homem sem pecado original. Quer pela via mística, quer pela ciência ou quer pelos dois ao mesmo tempo, como quis a Cabala. Obviamente o Marx tinha ódio da religião. Aí poderiam falar que o sistema não é compatível com a Cabala, porque a Cabala é religiosa e o Marx era contra a religião. Só que a religião na Cabala é uma religião oculta, a divindade é totalmente oculta para a Cabala. Não pode nem dizer o nome da divindade. Quando a gente se diz aí Sof, para se referir à divindade, é uma mera aproximação para poder conversar, porque na realidade você não pode nem dar o nome para a divindade. Divindade é completamente oculta, que eu não sei o nome, não sei característica, não sei nada. Certo? O protestantismo, ele é uma forma de ter muita influência da Cabala, inclusive nisso. Por isso que eles não gostam de imagens, a imagem é uma ponte com Deus, né? Como não tem ponte, não pode ter imagem. Então a Cabala era contra imagens também, ou melhor, é contra imagens. A Cabala também defendia o livre exame da Bíblia, também, muito antes de Lutero. Então, na visão da Cabala, tinha 600 mil judeus ao pé do Monte Sinai. E cada um deles, quando Moisés veio com a lei, mas veio com uma lei oculta também. Então teve a lei dos 10 mandamentos, mas também teve uma lei oculta, que é às vezes chamada de tradição Torá oral. Então teve uma Torá escrita e uma Torá oral oculta. Torá oral tem dois sentidos. Um sentido que não é místico e outro que é. Estou dando no sentido que é místico. Então na realidade, vem uma tradição que vem desde Adão. Adão teve conhecimento de uma religião oculta, vai passando, quando chega em Moisés tem contato com Deus e apresenta uma tábua de leis e uma outra doutrina oculta. E, ao pé do Monte Sinai, cada judeu recebeu uma chave de interpretação diferente da Bíblia. É claro que é o protestantismo. Igualitarismo. Também, a Cabala diz todo mundo é igual, todo mundo vai voltar para a divindade. Só que alguns vão em primeira classe, outros em segunda classe. Então os judeus vão de primeira classe, aí nós que somos goíns vamos de segunda classe. Mas todo mundo vai terminar lá. Teve um caso lá do avô de um bom historiador chamado Shlomo Santo, que ele disse que o avô dele vendeu todas as propriedades, levou a família na miséria na Alemanha para ser enterrado num cemitério em Jerusalém, porque segundo uma leitura cabalista, mística, ali seria o primeiro lugar que ia ressuscitar os homens. Então ele vendeu tudo e foi morar lá, foi ser enterrado lá. Aí, sem Estado, sem propriedade também. Mas os judeus são capitalistas. Pois é, capitalistas que financiam o comunismo, né? A tese da Cabala também é que não vai ter propriedade. Essa visão aí tem vários âmbitos para abordar, só abordar um. Toda a doutrina gnóstica é contra o ser. Ora, uma coisa que relaciona muito com o ser é o ter. Eu só posso ter se eu sou.
Então, atacando o ter, se ataca o ser. A prova disso é a escravidão. Se diz que a pessoa é escrava quando ela não tem a posse do trabalho dela, dos efeitos do trabalho dele. Então, a pessoa é escrava. Então, porque a pessoa não tem, ela é escrava. Ter, ser. Então, o ter e o ser têm uma ligação metafísica. Eu só posso ter porque eu sou. Se ataca o ser, tem que se atacar o ter. Então, não tem jeito. Então, daí que eles são contra a propriedade. Inevitável. O Marx defendia a inevitabilidade do processo histórico. Quer dizer, o pessoal ficar aqui, vendo televisão, vendo fofoca no YouTube, vai vir um processo messiânico de qualquer jeito. Só que nós podemos acelerar. Isso também vem da Cabala, tá? Mundial. Então, o processo não é que vai começar aqui e ficar só por aqui, daqui 10 mil anos vai no mundo inteiro, não. O processo pode ter uma erupção aqui, mas logo depois ele tem que ser mundial. Dialético, conforme eu falei, é contra o agora. O padre Edivaldo falou que a gnose é contra o agora. Todo o sistema de a Cabala também odeia o agora. O Marx odiava o agora. Ele elogiava o passado e já antevia um futuro glorioso. Ele odiava o presente. Contra as nações. Então não é até mais nação, não é até mais Estado, acabou. É o Imagine John Lennon, entendeu? Igualzinho. Messiânico. Porque todo autor diz que o Marx é um autor messiânico secular. Só faltou falar o nome do Messias. Está preparando uma nova humanidade, uma nova fase. Religião do homem, claro que o homem é redentor de si mesmo. Racista, o Marx era racista, né? Dizia raças inferiores, claro. Então ele não gostava de boêmios, de bascos, muito menos de negros, não gostava de mexicanos. Imagina só, defendeu os Estados Unidos contra os Méxicos, contra o México na guerra mexicana-americana. Quer dizer, imagina o comunista lá lendo, nossa, o Marx apoiou os Estados Unidos, aí apoiou mesmo. Ódio à família, né? E ódio à família, na realidade, o Marx veio insinuado, veio principalmente depois com Engels, que foi o grande parceiro do Marx e financiador. Foi Engels que trabalhou melhor o ódio à família. Por que o ódio à família? Aliás, o ódio à família todo é corpo intermediário, né? O corpo intermediário é odiado pela gnose por qualquer sistema comunista. Isso é bem interessante, que é pouco abordado, né? Às vezes chamado de corpos sociais também. Aristóteles já tinha compreendido lá na política que a sociedade não é formada de indivíduos, ela é formada de sociedades menores, cuja a natural e mais óbvia é a família. Ora, só que o sistema gnóstico, ele é dialético, então ele só vai pensar ou só no indivíduo ou na soma de todo mundo, ele não vai poder pensar em corpos intermediários, porque afeta a doutrina gnóstica, ou é todo mundo ou é indivíduo, não tem essa. Por isso que toda a sociedade que nós estamos vendo não é individualista demais, Estados Unidos, ou é totalitária, fica ou escamba para um individualismo extremo, ou vai para o anti-individualismo extremo, não tem meio termo. A Revolução Industrial destruiu as corporações de ofício, que era um corpo intermediário. Criou duas só. Criou o operário e o patrão. Por isso a Revolução Industrial foi totalmente dialética. Destruiu os corpos intermediários, né? Então, a família é o primeiro e mais natural corpo intermediário. Por isso que eles têm ódio também. Então, eu acho que tem outro ódio diabólico, outra família e tal. Mas a lógica da gnose é que não é só contra a família. Contra qualquer corpo intermediário, a gnose odeia. E cientificismo. Que é o Marx dizia que tudo era científico, estudado, tudo provado e tal. Foi o que a dona Ivone falou. O Marx tentou dar aquela casca de ciência para todas aquelas doutrinas que vinham desde o Império Romano socialista. Então, agora, por que surgiu na Rússia e não na Inglaterra? Você esperava que primeiro surgiu na Rússia, na Inglaterra ou depois na Alemanha, mas foi acabar surgindo na Rússia. Eles ficaram surpresos, né, os marxistas mais posteriores, quando surgiu na Rússia, vendo que as previsões de Moses e do Karl Marx tinham falhado. Mas vendo do ângulo de agora é fácil ver, né? Mas fica muito claro por que tinha que ser na Rússia a Revolução e não na Alemanha e na Inglaterra. A Rússia chegou a ter um interesse mais tardio para Marx desprezava a Rússia, porém ele começou a trocar cartas com o Plekhanov, começou a se interessar pela Rússia. O Marx ele pervertia os fatos históricos, ele era um mentiroso e alterava a história, né?
Então ele inventou a Mir, que supostamente seriam comunidades comunistas que tinham na Rússia. A palavra Mir é uma palavra-chave do movimento eslavófilo, porque ela é uma palavra, na visão deles, dialética, que significa aldeia, mundo e paz. Então, na visão deles, a Mir é uma palavra dialética, uma palavra-chave para o pensamento místico russo. Então, o Marx então inventou um passado comunista na Rússia, a Mir, das comunidades. De fato, a visão de propriedade na Rússia era completamente errada. A Rússia não foi romanizada, ela não teve a influência do Império Romano. Então a visão de propriedade lá era ligada à soberania. Se eu fosse soberano num local, eu podia ter propriedade. Se eu não fosse, eu não podia ter. Então isso daí, uma das razões que gerou a Revolução na Rússia foi essa visão equivocada de propriedade misturada com soberania. Aí trocou soberania e todo mundo perdeu a propriedade, claro. Depois eles não tinham propriedade fora da soberania. Na realidade passou a ter, já no século XX e tal, que a Rússia sofreu também os efeitos da Revolução Industrial, acabou tendo uma ordem, visão de propriedade. Mas historicamente a propriedade na Rússia era ligada à soberania. Agora o que é principal, que a alma russa lá no final do século XIX, começo do século XX, que deu sustentáculo para a Revolução Marxista, foi a forte influência da Cabala no pensamento intelectual russo. Por três fatores principais. Primeiro, pela geração de 1870, que eu já falei, que foram pensadores que relacionaram a Cabala com o marxismo. Segundo, pelo movimento eslavófilo, que foi no qual decorre também da Cabala, e no qual sustentava que a Rússia, em palavras para simplificar, ia ser o Messias do mundo. Quer dizer, a Rússia ia liderar a humanidade inteira na redenção. Essa história de país livre não é só da Rússia. Tem Israel, teve em Portugal com o sebastianismo, teve uma versão secularizada na Inglaterra no século XIX, teve uma versão na Espanha, teve a versão do Mussolini, teve a versão do Rio. Todo lugar que esse pensamento entra numa nação, que o pensamento qual em geral? Que uma nação vai ser líder de um processo messiânico, aí esse pensamento que vai para qualquer nação e fica essa nação. Então também teve nos Estados Unidos com o Destino Manifesto, que tem até hoje o Destino Manifesto, né? O Trump é meio dessa linha do Destino Manifesto. O Reagan, Ronald Reagan, falava expressamente do Destino Manifesto. Então os Estados Unidos seria aquela grande nação livre que ia liderar o mundo na redenção. Os liberais radicais que adoram os Estados Unidos defendem isso sem falar em Destino Manifesto. Que é a mesma ideia, só que nos Estados Unidos. Se essa ideia vem para o Brasil, é o Brasil. Se essa ideia vai para Portugal, é Portugal, que é o sebastianismo. Tem muita influência judaica, cabalista em Portugal. Então essa ideia vai em Israel, tem Israel. Não é assim. Então, o movimento eslavófilo era forte, cabalista, messiânico, comunista, místico. Então, é lógico, quando vê as ideias do Marx, foi altamente receptivo. O movimento eslavófilo não morreu, o Putin é herdeiro dele, só que numa versão mais branda, uma versão light. O pensamento do movimento, os nomes dele, o Aksakov, o Soloviev e o Bulgakov. O Soloviev é um autor que falou umas coisas que você não acreditava, a ponto do Bento XVI querer uma pregação sobre Soloviev. Em 2005 ele pediu para um cardeal dar uma aula sobre Soloviev para ele. O pensamento de Soloviev é impressionante a respeito do anticristo e da teoria das três forças que ele mostrava, justamente defendendo a Rússia como síntese do mundo. Tinha até a tese de uma Europa iluminista, racionalista, em confronto com a antítese, que era o mundo místico do Islã. E a Rússia faria a síntese do processo histórico. Agora, o mais perigoso deles foi o Bulgakov, cujas ideias do esvaziamento, que é uma ideia no fundo na Cabala, teve efeito até no Concílio Vaticano II. Então, o movimento eslavófilo foi um movimento muito forte, que então teve uma receptividade, deu uma receptividade muito grande para o marxismo. E as sociedades secretas também. As sociedades secretas da Rússia, no século XIX e começo do século XX, eram infestadas de pensamento da Cabala. A Cabala foi a doutrina que mais influenciou as sociedades secretas na Rússia. A Cabala também teve forte influência nos Estados Unidos.
Albert Pike, um dos principais maçons e teóricos dos Estados Unidos, escreveu Morals and Dogma. Ele diz expressamente o seguinte: a maçonaria procura a luz e a luz está na Cabala. Então a sociedade, e também teve influência da Cabala também na Madame Blavatsky, acho que depois o Dona Ivana vai comentar. Depois teve esses três fatores: geração de 70, as sociedades secretas e o movimento Slavófilo, deram toda a base para sustentar a Revolução Russa. O Lenin estudou, finalmente com a cama já preparada, o Lenin estudou e reformou o marxismo, né? Para o Marx, o proletariado é que tem autoconsciência. O Lenin falou: não, isso é bobagem, nós é que temos que ser os líderes da consciência do operário. Depois, o Marx não falava de partido, ao contrário do que muita gente pensa. A ideia de partido veio depois. O Lenin tinha a ideia de partido, o partido de vanguarda, e contra o determinismo. Isso é ideia, na realidade, o Marx foi o primeiro heterodoxo. Ele já perverteu o pensamento do Marx. Diga. É interessante que o idealizador do partido político foi Edmund Burke, que é um conservador. Né? Quem? O Edmund Burke. Da linha comunista foi o Blank, adepto do Marx. Não, da linha comunista não. Certo. A questão do partido, não sei se é aqui. Quem deu a coisa de partido comunista foi o Blank. Então, e outra linha que o Marx já insinuando que não era só a infraestrutura que gerava a superestrutura. Infraestrutura para o Marx era todo o ambiente econômico, toda a produção econômica. Então, a produção econômica, o que vai fazer a produção literária, a ciência, o pensamento filosófico, as artes e tudo. Então, o ambiente cultural era criado pela economia, na visão de Marx. O Lenin já começou a mudar isso, mas quem vai mudar mesmo vai ser o Lukács e o Gramsci, invertendo dialeticamente o Marx, dizendo: não, a superestrutura pode influir na infraestrutura, que é a visão que domina a visão de esquerda hoje é essa, que não é mais a visão marxista. Então, e o Marx, quando ele morreu, ele teve vários seguidores, e boa parte dos que triunfaram eram tudo heterodoxos. A linha do Lenin que triunfou já não é bem marxista clássico. E outra também, é num país só, né? O Lenin admitia num país só também. Agora, infelizmente, não tinha mais coisa para falar do marxismo, não vai dar tempo. Quem se interessar vale muito a pena. Se entende melhor o marxismo pela geração de ouro lá, lendo Walter Benjamin, Bernardino Lazare, e quem não tiver muito tempo, leia o livro Redenção e Utopia. Esse livro realmente aclara bastante a relação do Marx com a Tikkun. Vale muito a pena ver esse livro, que ajuda bastante. Bom, agora então vamos para o nazismo. Só vamos fazer um gancho rápido, que o pessoal falou de política. Como é que seria a política na visão da Cabala? Isso é muito interessante. Eu vi de uma aula gravada de um cabalista, só que ele usa outro termo que está nos Estados Unidos, ele usa o termo conservador e liberal, mas seria a mesma coisa de falar direita e esquerda, né? Então ele fala exatamente isso, que o conservador não é aquele que interrompe um processo revolucionário de corrupção na sociedade. Na realidade, o conservador está inserido numa lógica dialética. Ele é necessário para a evolução da humanidade. Então nós temos o conservador, a Cabala sempre fala por figuras, por símbolos. Só que ela vê o símbolo quase como identidade do ser, e não como alusão a outra coisa. Então o símbolo na Cabala ela seja ser a própria coisa, né? E os símbolos da Cabala que ele usou é bem interessante. Então imagina aqui em Recife, o liberal é aquele que olha para o mar. Então ele vê uma sociedade plana, né, e olhando para o mar. O conservador é que olha para trás, vai olhar a Serra das Russas, lá em Gravatá. Então ele vê um mundo mais desigual, ele está olhando para trás. Um tem uma visão mais horizontal e outro mais vertical, de novo dialético. E ele diz que então, como o processo é dinâmico, a fronteira do mar vai avançando cada vez mais, vai indo cada vez mais para lá. Então o conservador hoje vai ser um liberal amanhã, assim vai indo, vai avançando. A mesma coisa que o André falou. Então na Cabala também tem essa interpretação. Só que a Cabala ela não fala em partido. Esse conceito conservador e liberal é um conceito metapartidário, um conceito dialético e metapartidário, na qual os partidos vão se reunir em torno dessas ideias. Então os partidos que têm visão mais conservadora vão aderir a essas ideias conservadoras, os mais liberais nas ideias liberais.
E assim, esse jogo desses partidos vão fazer essa dialética sempre caminhando para o pior. E no pior, na Cabala, é bom porque vai chamar o Messias. Já que o Messias vai ter que vir numa época de alta corrupção do mundo. Então esse jogo de conservador e liberal também remete a uma concepção cabalista de visão de mundo. Cabalista diz que até a pessoa deveria ser assim. São tão dialéticos que a pessoa tem que ser dialética também. Entendo, por exemplo, então na juventude eu fui comunista, agora eu sou conservador. Isso para a Cabala é perfeito. Ele significa que até o próprio ser está sendo dialético. A própria linguagem tem que ser dialético. O Martin Buber falava isso. E a escrita do Hegel é assim. Ele vai, ao mesmo tempo, ele vai se contradizendo no que ele vai escrevendo. Ele afirma uma coisa, depois ele afirma outra coisa. Isso, perfeito. Quanto mais dialético, mais gnóstico. Mas você compreendendo o sistema não é nada confuso, né? Muito inteligente e muito diabólico. Ele domina completamente a sociedade. Ele também faz uma confusão. Não, é. A gente vai falar que até uma redação dos textos do concílio, que eles são assim. É impressionante. Com essa capacidade, é porque de fato captar todos. E por uma certa crença, se eu afirmo e nego, aí vai surgir realmente a verdade. Então, e a verdade surge naturalmente, é um efeito. Aí é muito claro no pensamento do Martin Buber. Então essa tese e antítese, elas vão gerar uma verdade necessária para a sociedade em determinado momento. A concepção do diálogo do Vaticano II lembra muito do Martin Buber. Então, a tese é a igreja, o mundo é a antítese. Então, no jogo de força vai surgir a síntese. Então, essa visão também está na visão do Concílio Vaticano II também. O diálogo é assim, o diálogo não tem nada a ver com o diálogo platônico. Bom, a origem do nazismo. O nazismo significa Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O Hitler nunca enganou, ele sempre se diz socialista. O nazismo é socialista. O fascismo era socialista. Descarado. Então não é que o Hitler estava enganei, olha, eu sou de direita. Não, ele se declarava socialista. Era no nome. O Benito Mussolini, que não vai dar para falar, se baseou nas teses do Sorrel. O Jorge Sorrel era discípulo do Marx. Então o fascismo também é comunista. Aí o pessoal fala assim, não é porque não é exatamente o esquema do Marx. Bom, o Lenin também, então não vão poder falar que é comunista, também não serve no esquema do Marx. É um tipo, o comunismo é um gênero, tem várias espécies, o fascismo é um deles. Ô professor, mas isso aí é uma tese deles para defender o comunismo. Porque no caso de Lenin seria o leninismo, seria o stalinismo. Nunca é um problema isso, da exatamente, ideia. É o cara que não soube aplicar. aplicar. É a eterna visão de que nunca foi aplicado. Isso. O problema do Brasil foi o lulismo, não foi o sistema. O Lula não soube aplicar. É verdade, todo mundo falando isso. Origens imediatas. Sempre é a pessoa. Imediatas do nazismo. Gnósio, o sistema nazista completamente gnósio. Joaquim de Fiore. Esse homem é um terror na história. Terror. O Joaquim de Fiore foi um monge calabrese. Calabria, lá no sul da Alemanha, que teve influência de cabalistas, né? Eu não sei se ele teve influência de cabalista na própria Calabria, que tinha cabalista, ou que ele viajou para a Terra Santa. Não sei qual dos dois momentos que ele teve. E aí ele aplicou, então, um sistema de visão histórica, na qual, então, teve a época do pai, que é o Antigo Testamento, que é a época da lei. Depois teve a época do filho, que é a época da graça, que é o Novo Testamento. Então vai ter que vir a época do Espírito Santo, que é a época do amor, que toda lei vai ser abolida, que é a tese muito parecida com o Concílio Vaticano II de novo. Todo sistema que tem gnóstico, que veio obviamente depois do Joaquim de Fiore, tem alguma ligação com ele. É impressionante. Lutero, sabia do Joaquim de Fiore, influenciou o Lutero. Joaquim de Fiore influenciou o Hegel também cita lá o Joaquim de Fiore. Eu não sei se cita diretamente, eu pego algumas ideias. Mas é impressionante. O Hitler também são as teses do Joaquim de Fiore. Tudo quando se fala de a era de Aquário é baseada nisso, dos Beatles da década de 60, igualzinho, mesma coisa. Esse homem influenciou um impacto na história, o sebastianismo português é baseado nisso também, né? Então o Joaquim de Fiore sempre tem que ter aqui, porque olha, tem uma influência nefasta. Outra origem do nazismo é Lutero. Está lá as primeiras linhas daquele grande livro, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, do Schiller. Ele fala claramente: Lutero influenciou o Hitler. Claro.
Se não tivesse Lutero, não tinha Hitler. Por vários caminhos, né? Não é só por um só. Então, Lutero, propaganda anticatólica, óbvio, quebra do liame, verdade e liberdade, autoritarismo, nacionalismo. Isso aqui é bem interessante. Rompimento com a tradição greco-romana. O Lutero, então, começou o rompimento com a tradição greco-romana, e na época do Hitler era contra essa visão greco-romana. Então ele voltou para os mitos germânicos. Diodin chegou a fazer uma festa pagã em 1933. O Hitler fez um monte de festa pagã, várias, noites de noite. Ele fez umas festas com os cavaleiros teutônicos, vestiu um monte de soldado como cavaleiro teutônico, marchando em Berlim. Era tudo cheio de menção ao passado glorioso da Alemanha. O Mussolini também fazia isso, só que o Mussolini tinha um passado glorioso por trás, que era o Império Romano, né? Ele não sei o que inventar um. O Mussolini estava melhor nessa. Olha, eu tive o Império Romano aqui, agora o Hitler teve que inventar um. Depois, isso aqui são as origens imediatas. Outra origem do Revolução Francesa, óbvio, sem Revolução Francesa não teríamos o nazismo. Por quê? Porque um engraçadinho do Napoleão, ele dissolveu o Império Sacro Romano Germânico. Bom, pôs fim ao Império de 1000 anos. E aí deixando como grande reino poderoso lá a Prússia. E aí depois a Prússia, na mão do Bismarck, fez aquela criminosa unificação alemã lá em 1870. Então, e é justamente o segundo reino, né? Esse é o terceiro Reich, o primeiro é o Sacro Romano Germânico. E o segundo, o Império de Bismarck, o terceiro do Hitler. Então, o Hitler é produto das duas revoluções anteriores. Assim como a Revolução Russa é o triunfo também das três revoluções do lado dialético, o nazismo também é o produto da terceira revolução. Certo? Daria para explorar mais aqui, só que não temos tempo. E é lógico que o Lutero gerou o Bismarck lá. Porque com a visão do protestantismo, que triunfou lá em 1648, na Paz de Westfália, permitiu microestados-nações defendendo a religião protestante. Isso aí minou todo o centro da Europa. Bom, vamos para cá. Darwin e Galton. O que tem a ver o Darwin e Galton com o nazismo? É que a teoria darwinista, ao contrário que muitas vezes, não é neutra do ponto de vista ideológico. Não é uma doutrina científica pura, inocente, imaculada. Não tem nada a ver com isso. O Darwin era racista. E mais, o Darwin defendeu então a seleção natural. O primo dele, Galton, muito inteligente, infelizmente aplicou a inteligência para o mal, estudou o Darwin e falou assim: bom, as ideias são verdadeiras, só que essa ideia, até chegar um super-homem, eu não usou o termo super-homem, só estou usando para facilitar, até vir um super-homem, vai demorar muito, então nós vamos ter que usar a ciência para acelerar a seleção natural. Então ele cunhou o termo eugenia. Mas havia eugenia na Grécia e Roma, havia, claro, mas o termo propriamente foi cunhado pelo Galton, eugenia, com o objetivo de aprimoramento da raça humana, aplicando então uma seleção artificial. E a seleção natural é muito lenta, vamos fazer uma seleção artificial. Só os perfeitos, bonitos é que vão ter direito a viver, o resto tudo tem que ser eliminado e destruído. Ele publicou o livro e o Darwin elogiou, falou assim: esse foi o melhor livro que eu li na vida. Foram contra a vacina, mas curiosamente o Darwin deu a vacina para os filhos dele, claro. Então, esses dois aqui, tem um livro muito bom chamado de Darwin para Hitler. Vale muito a pena ler. Na qual ele comenta então justamente essas ideias de como Darwin ajudou no pensamento do Hitler. E o racismo, então, na Alemanha também não começou com Hitler, já teve antes, no século XIX já teve. E também não terminou com Hitler, né? E não foi só na Alemanha e na Inglaterra, não, que isso aí foi forte. Espalhou para todo lugar que era protestante, eles adoraram. Os Estados Unidos teve lei eugênica até a década de 1970. O governador do Alabama pediu desculpas e revogou as últimas leis de eugenia nos Estados Unidos. Suécia teve, todo lugar teve. Em país católico foi um fracasso. O Brasil teve um movimento eugênico, o Brasil não é para amadores, né? O Brasil, que é o lugar menos racista do mundo, teve um movimento eugênico liderado por um médico mulato. O Brasil não é para amador.
Foi na Bahia, o São Médico Sampaio, né? O movimento eugenista na Bahia, veja só, na Bahia, o ator que entendeu o homem era mulato, era inacreditável. O lugar menos racista mas do puxando mundo. um pouco a sardinha para o meu lado, tem uma filosofia eugenista no Brasil baseada nos esportes. Ah, sim, hoje, não, hoje hoje tem. Estou falando historicamente. No esporte tem. No A esporte televisão faz um fomento da eugenia indiretamente enorme. Né? E outra influência da decadência do pensamento filosófico. O Hitler é produto da destruição filosófica que fizeram Kant, Hegel, Schopenhauer e Nietzsche. E outros também, suas teias. Origens imediatas. Então, agora naquele momento que Hitler já estava próximo. Então, ideias como racismo, eugenia, evolução, nacionalismo já estavam fortes na época do Hitler. O Hitler se envolveu com essa sociedade secreta Vril, Thule, Golden Dawn, Rosa Cruz. A Golden Dawn propriamente teve muita força na Inglaterra, também foi para a Rússia. A Rosa Cruz, você vê até para o Brasil a Rosa Cruz. Não, agora acabou, né? A Rosa Cruz acabou. Aqui é uma piada que tem hoje. Santos Dumont. Os mais sérios eram essas duas aqui. A Vril é interessante, porque a Vril era o mesmo nome de sociedade secreta como o nome da força Vril. Então, segundo ele, no mundo tem duas forças, a do mal e a do bem. Então, nós podemos dominar tanto a do mal e do bem para atingir os nossos objetivos. Então, eles faziam cerimônias lá em garagens e tudo, tomavam alucinógenos, né? E viam um homem viajando para galáxias, dominavam os forças. Na verdade, era assim mesmo. Lembra aquela sociedade do norte lá na Manaus que o cara toma aquele chá da madeira que... Mas esse povo era tipo assim, as coisas são delirantes. Então, no grupo Vril se defendia que teve Antártida, o continente perdido mesmo de Atlântida. Teve mesmo, eles contam a história. Então, teve um continente chamado Atlântida que tinha uma raça perfeita ariana. E aí esse continente teve uma eclosão, o pessoal foi nadando e se misturou na Europa. E por isso que ficou ruim. Então, nós temos que disseminar e voltar a raça ariana pura para voltar a Atlântida. Eles defendiam a Atlântida, eles eram defensores da Atlântida. Acho que a piada do Hitler mandou lá quem que ele mandou para o Tibete? Eu esqueci. Então ele disse que só teve um núcleo no mundo inteiro que tem uma raça preservada de Atlântida, estava no Tibete. Então o Hitler mandou uma comissão especial para pesquisar os tibetanos lá. O fulano foi com um monte de ré, começaram a medir o nariz dos tibetanos, tudo, para ver se encaixava no protótipo do ariano. É verdade. Verdade. E lá no Tibete era cheio de suástica, né? Suástica é uma coisa que tem na Europa, na Ásia inteira, as catacumbas tem símbolo da suástica. Então é um símbolo antiquíssimo da suástica. Então, esse povo é doido, eles acreditavam nisso. Essa ideia do Vril lembra muito as ideias de Star Wars, da domínio da força do qual é muito parecida com as ideias do Vril, que é ao mesmo tempo sociedade secreta, ao mesmo tempo dessa dualidade de forças. Então, o Hitler fazia cerimônias pagãs, ele era ligado com os cátaros também, né? Então ele mandava lá fizeram uma cerimônia mágica lá no Monte Seguir, fizeram cerimônia mágica no Monte Seguir, onde os cátaros perderam a batalha. Era cheio de coisa mística. A própria saudação nazista era mística, era controle de forças do Vril, né? Então eles acreditavam nessa história da Atlântida. Aqui no Brasil, o Plínio Salgado, no momento integralista, dizia que o Brasil ia ser a nova Atlântida. Com essas ideias. Só que ele não era racista, era cheio de negro no movimento. E o movimento neonazista brasileiro dos anos 80, século passado, a juventude nazista, o líder era um negro. Helena era um líder negro. Quer dizer, o Brasil não é provador. O líder da juventude negra nazista era negro. Aqui é Brasil. Os nomes aqui. Professor, o Brasil é tão mestiço que é o único país do mundo que tem dois tipos de energia aqui, 110 e 220. O Guido von List, ligado à Rosa Cruz. O Liebenfels, Ordem do Novo Tempo. Sebotendorf, esse daqui talvez seja o nome principal, e que foi o teórico para o Hitler, né?
da Tully, Eckhart, né? Só para citar aqui alguns nomes. Esse daqui tinha uma ideia interessante para o Hitler, porque na realidade o terceiro reino, na realidade o nome é maldade, é fim do reino, é o fim da história também. Assim como o marxismo queria aplicar era o fim da história, que o processo dialético ia terminar e ficar perfeito, aqui também. É o Enderreich, o nome certo do terceiro Reich seria Enderreich, não o terceiro Reich. Que aí vai ter o fim, a classe ariana vai dominar tudo, vão ser purificados, vai voltar a Nova Atlântida, vai ser tudo perfeito, maravilhoso, novo homem. Acabou. O Hitler falava expressamente novo homem. O que é novo pensamento? Porque esse povo aqui não estava baseado na razão, estava baseado mais na vontade. Quer dizer, o marxismo é mais um produto de vício da inteligência e o nazismo mais de produto de vício da vontade. Que fica claro aqui nos filósofos do Hitler. Filósofos do Hitler é o nome de um livro, vale a pena ver. Então, do Nietzsche ele tirou o voluntarismo, também nesse sentido que eu falei, violência, força. Do Hegel, o Estado, né, a suprema força. O Mussolini também vai se basear no Estado, tudo pelo Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Do Kant, que destruiu totalmente o pensamento do mundo do Kant. Fichte também, o Fichte era obcecado pelo nacionalismo alemão, aí pronto, o Goethe adorou. Schopenhauer, voluntarismo de novo, Gramsci que eu falei, Heidegger é mais complicado, não vou falar agora. Então, aí vem a objeção que todo mundo fala, né? O nazismo era socialista, aí tem as objeções aí. Primeira objeção. A Alemanha invadiu a União Soviética em 1941. Pronto, invadiu, então provou que não é comunista. Só que tem um detalhe. O Vietnã invadiu o Camboja também em 1979. E a China invadiu o Vietnã na mesma época. Então, o Vietnã não era comunista, o Camboja não era comunista. A China não era comunista. Piada, né? Segunda objeção. O Hitler perseguiu o comunismo. Mas isso aqui é prova que ele era comunista. Isso é prova. O Stalin que mandou matar com o Mao Tse Tung que exterminou o comunista. O Pol Pot mandou matar o comunista. Terceira objeção, havia direito de propriedade na Alemanha, que é interessante. Aqui é bem a mentalidade fascista mesmo, que vale a pena ler no livro Fascismo de Esquerda, do Jonathan Goldberg. Então ele define o marxismo clássico socialista como o Estado se apropria de todos os bens de produção. E define o fascismo como permitindo grandes empresas desde que sejam de acordo com o Estado. Então, as grandes empresas são usadas pelo Estado para atingir determinadas finalidades. Então, então ele define o fascismo como isso, é um meio indireto do Estado. Então, o Estado é como se fosse um dono indireto dessas grandes empresas. O que ele chama de ameaça fascista. Se você não faz do jeito que eu quero, eu invento uma lei para dissolver essa empresa. Certo? É mais ou menos assim. Então o Hitler fazia exatamente isso. Então, por exemplo, ele chegou a sequestrar um empresário nazista lá para fazer o que ele queria. Então ele obrigava as empresas a fazer o que ele queria, senão ia ser dissolver ou mandar matar. O Mussolini também incorporou essa ideia, não com tanta agressividade, mas o Mussolini também partiu para a estatização e colocar as empresas para trabalhar para ele. Então na Alemanha a Volks trabalhou para o nazismo, a Mercedes, até em roupa, a Hugo Boss fazia roupa para os nazistas. Se não fizesse, acabou. E depois, aí poderia fazer, mas ainda assim havia propriedade privada. Só que se esquece que esse povo, que na União Soviética, o Lenin também permitiu sociedade, também permitiu empresa privada, que a Rússia quebrou. O chamado comunismo de guerra lá na Rússia quebrou e o Lenin permitiu empresa durante um certo tempo. É igual uma coisa, o Lenin então não era comunista. Segundo, o Stalin também permitiu empresa. Então, nunca teve nem Hungria, não teve nenhum lugar da cortina de ferro que não permitia empresa. Permitia empresa na fachada, porque senão o sistema ruim. Não tem como ter uma sociedade sem propriedade privada, é impossível. Eles vendem uma fachada e aí permite na surdina propriedade. Cuba está cheio de propriedade privada. Na surdina, mas tem. Restaurante em Cuba privado já tem mais de 30 anos ou 20 anos. E a Alemanha sempre, na União Soviética, sempre se permitiu isso. Quarta objeção, grandes empresas internacionais investiram na Alemanha. Então a Ford investiu na Alemanha, a General Electric investiu na Alemanha, está vendo? Os grandes capitalistas, IBM fez parceria com o nazismo, tem até um livro falando sobre isso. IBM investiu na Alemanha, está vendo? O grande capitalista não investiu no país comunista.
O Stalin também convidou a Ford para investir na União Soviética, e o Henry Ford deu dinheiro para o Stalin, montou uma planta lá em Gorky. Americanos foram morar na União Soviética, trabalhar na União Soviética, durante o governo do Stalin. A General Electric também teve uma planta industrial com o Stalin. A Fiat também fez um empreendimento comercial lá com o Stalin. 2/3 da economia da União Soviética era baseada em tecnologia americana, na época do Stalin. Então, lógico, o quarto argumento também é forado. Quinta objeção: Hitler não defendia o igualitarismo, pois era racista. Verdade, era racista, mas quem disse que comunista não é racista? O Marx era comunista, totalmente comunista. Aqui no Brasil, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, na época do 1946, foi 2 deputados do Partido Comunista, o Jorge Amado e o Luiz Carlos Prestes. Foram 2 constituintes do Partido Comunista Brasileiro. Eles fizeram uma moção para o Brasil proibir a imigração de japonês. Eles diziam que o japonês não podia vir para cá, que era uma raça inferior, não podia vir. Era racista, né? Então é uma lenda comunista, não é racista. E a sexta objeção, que parece ser a mais forte, que é: Hitler consertou a economia. Como o comunismo não funciona, e ele era comunista, ele consertou a economia, logo ele não podia ser comunista. Essa objeção aqui parece ser muito forte. E agora? Só que tem vários livros que falam, aliás, uns livros exageram, dizendo como uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial era a crise econômica, e a Alemanha estava entrando em 1939. O Hitler tinha inchado de tal forma o Estado, estava entrando já numa crise que várias empresas fora da Alemanha não queriam mais vender para a Alemanha, com medo de não receber nada. A Alemanha estava à beira de uma crise brutal econômica, por causa das teses socialistas. Então, numa primeira fase funcionou. Depois, numa segunda fase, o Hitler estava levando a Alemanha para um colapso econômico. E aí uns economistas dizem que isso aí foi uma das causas da Segunda Guerra. Como ele não tinha como conseguir matéria-prima pagando, aí ele tinha que entrar lá e invadir para conseguir a matéria-prima. Hannah Arendt fala isso, né? O nazismo é anti-utilitarista no sentido econômico. Começa a despejar todos os seus recursos, por exemplo, a Alemanha já arruinada está construindo campos de concentração. Ela desdenha o interesse econômico. Sim. Isso é interessante, que mostra a pressa, então, do Hitler em fazer a guerra contra o Conselho dos Generais. Isso é claro, no economia. Só me perdeu. Ele chegou no limite. Chegou no limite, agora não, exatamente. Ele tinha falado para o Mussolini antes que a guerra atrasava 2, 3 anos, depois já invade tudo. Estava na iminência já de uma crise brutal que ia levar a economia ao colapso, por causa do comunismo. Agora vamos ver o que o Hitler pensava, né? Algumas frases. Meu socialismo, isso aqui é o Hitler falando, não é o Marx, não, né? Meu socialismo é outra coisa que o Marx citou. Ele estava falando que o socialismo dele é um socialismo diferente do Marx. Meu socialismo não é a luta de classe, mas a ordem. Eu vos peço que leveis como convicção que o socialismo, tal qual o compreendemos, visa não a felicidade do indivíduo, mas sim a grandeza e o futuro da nação inteira. É um socialismo heróico, é o laço de uma fraternidade de armas que não enriquece ninguém e põe tudo em comum. Hitler falando. Outra, eu aprendi muito do marxismo e eu não sonho esconder isso. O que me interessou e me instruiu nos marxistas foram seus métodos. Todo o nacional-socialismo está contido lá dentro. Nacional-socialismo é aquilo que o marxismo poderia ter sido, e se fosse libertado dos entraves estúpidos e artificiais de uma pretensa ordem democrática. E o socialista nunca escondeu isso. O que acontece é que a historiografia, para proteger os ideais socialistas, venderam a ideia que o Hitler era anticomunista. Mas na época não, está aqui tudo claro. O Hitler escreveu o Mein Kampf em 1922, dava uma entrevista para jornalistas, todo mundo sabia as ideias dele. Professor, é um documentário, a verdadeira história da União Soviética, até no YouTube já. Aí ele mostra que antes de ele fazer a guerra, 10 anos antes, ele estava lá com Stalin aprendendo o que era de fato. E eles tinham até um acordo secreto de cooperação. Sim, eles fizeram o pacto Ribbentrop-Molotov antes do Hitler. Antes do Hitler, a Alemanha treinou soldados na União Soviética. Em troca, a Alemanha ensinou os alemães a fazer tanque.
Aí o pessoal fica elogiando, a tecnologia soviética era uma maravilha, o tanque T-31, que era bom mesmo, no final da guerra resolveu todo o problema. Só que esquece de falar que o T-31 era baseado em tecnologia alemã dos anos 20 e também com parceria americana da Ford também. A suspensão do tanque era toda americana. Então, mas eles tiveram a parceria da União Soviética com a Alemanha, deve ter durado uns 10 anos no mínimo. O pessoal da Polônia não via distinção entre eles. A polícia russa e a polícia nazista, para o polonês era a mesma polícia. Quando os soldados soviéticos se encontraram com os soldados nazistas na Polônia, em setembro de 1939, os dois lados fizeram saudação nazista e trocaram prisioneiros. O Stalin ficou muito decepcionado com a Operação Barbarossa. Agora, os comunistas stalinistas disseram que, nesse documentário, que Hitler não entendeu. Hitler não tem que se voltar contra o mundo, tem que se voltar contra seu povo, como nós fazemos. Interessante. De fato se voltou. Eu acho que pelo que se apresenta, aí o nazismo foi feito para implodir e destruir a Alemanha, uma coisa autodestrutiva. Foi feito de propósito. Quanto tempo aí, amigo? Tá bom? 15. Já estou concluindo. Então, lembrando que o Hitler e o Stalin fizeram o pacto Ribbentrop-Molotov 39 e só foi desfeito em 41 com a Operação Barbarossa, na qual o Hitler invadiu a União Soviética. Certo? Eu estou concluindo para... Pronto, características gerais do nazismo. Racismo. E vê que é muito próximo tudo do marxismo. Né? Religião pagã, ódio à Igreja Católica, né? O Hitler tinha ódio da Igreja Católica, ele tinha instituído uma religião pagã lá, perseguiu o católico. Tanto é aquele mito que ele era católico, né? Que ele era da família católica. Olha, o católico morreram naquela noite das facas longas, né? Muitos católicos morreram. Tinha aversão. Então ele queria pôr uma religião. Essa religião aqui dele é uma religião racial. Isso é interessante. O tema racial colocado no século XIX adentrou em conceitos como economia, adentrou até na religião, né? A religião racial. E também é nação racial também. Estado forte, né? Claro, inspirado no Hegel, tudo pelo Estado, nada contra o Estado. Esqueci de falar, quando você perguntou, esqueci. Do Mussolini é a mesma coisa. Mussolini era socialista. Nunca abandonou isso. Embora numa fase ele tenha mentido, é um pouco diferente do Hitler. Então o Mussolini teve uma fase que ele era bem atacado do jornal Avante, comunista, terrível. Aí ele foi preso, foi exilado na Suíça, aí teve contato com o Sorrel, que era um marxista heterodoxo, e o Sorrel apoiou as teses do Mussolini até boa parte, quase o final quase até o fim do Mussolini. Aí o Mussolini veio, fez aí ele começou a distanciar um pouco do socialismo. Depois que ele fez o acordo de Latrán em 1929, aí ele começa a ficar contra a igreja e levar a Itália para um socialismo. Então, na realidade, o período que ele deixou de ser, entre as socialista foi meramente estratégico só. E quando ele conseguiu o que ele queria, aí ele voltou à carga para transformar a Itália num país socialista. A Itália chegou a ter mais encontro de operário que a União Soviética na mesma época. Tudo financiado pelo Estado. Estatizou boa parte da economia dos animais. E depois, quando ele foi deposto lá em Roma e fugiu para o norte, a República, como é que chamava lá? República Social de Saló, onde então ele queria implementar mais radicalmente o socialismo. Então, isso, fascismo e nazismo são socialistas. Não é igualzinho ao marxismo, mas é socialista. Igualitarismo comunitário, como o próprio Hitler confessou, né? Isso aqui era tão radical lá que fizeram experiências de criação de filhos fora da família, né? Então, foi feita uma experiência em não sei quantos, mas foi mais de 1000, bem mais de 1000. Então, eles fizeram jovens, né, jogados puros, que ali conviviam durante um certo tempo. Depois os filhos, como fruto desse relacionamento, eram educados coletivamente, fora das famílias, educados pela SS, eram chamados de filhos da SS. Então, quer dizer, ele também tinha um modelo de ódio à família igualitário.
de criação fora da família. Limitação da propriedade. Aliás, tem um autor que explica bem isso daí nessa linha que eu falei de estatização e ameaça, que é o Richard Piper, que é liberdade e propriedade. Vale a pena ler. Ele comenta bem tanto sobre a União Soviética como ele é especializado na Rússia. Mas ele também comenta bem sobre o nazismo. Mentalidade de extermínio, que o Marx era favorável ao extermínio das raças inferiores. Novo homem, messianismo, né? Então tem vários textos que o Hitler é o messiânico do povo alemão, que vai trazer uma época gloriosa, revolução, claro, aversão ao agora também, é igualzinho, mesmo ciclo gnóstico, todo gnóstico tem ódio ao agora. O Hitler, então, tinha tido um passado glorioso em Atlântida, com a raça perfeita ariana, isso se perdeu em misturas e vamos voltar à Atlântida, dessa vez agora na Alemanha. Depois, dialético, né? A própria suástica ela não é estática, né? A pessoa é feita para girar. Aquilo lá é o motor da história, o motor dialético, né? Contra as nações, ou seja, o Hitler visava suprimir todas as nações e ser todo o controle da raça ariana. Na verdade, ele previa duas classes sociais igualitárias: a classe dos arianos igualitárias e a classe dos servos eslavos igualitária. Então os servos iam ser escravos dele, mas tudo em dois ambientes igualitários. É verdade, porque ele falava assim, falava, vamos invadir a União Soviética, se comentar invadir a União Soviética, transformar os eslavos em nossos escravos. Contra as nações, ordem, família, já falei. Cientificismo, isso aqui é uma das maiores vergonhas da história da medicina, é a ligação dos médicos com o nazismo. Uma vergonha. A medicina alemã era a mais desenvolvida do mundo na época e vários médicos aderiram ao nazismo e fizeram das maiores sujeiras possíveis ligadas à eugenia. Como Mengele é só um exemplo. Aversão ao direito natural, claro, isso não tinha mínimo, a metafísica no Hitler era zero. Ocultismo, homeopatia e direitos dos animais. Isso é interessante, tinha vários membros da SS que eram homeopatas, ele matava um monte de gente, mas homeopata. Podia exterminar judeus, mas não podia fazer dodói no cão, no gato, não podia fazer isso. Direito dos animais tinha lá, tinha o movimento de direitos dos animais nazista lá, tem que defender os animais. O Hitler adorava o cachorro dele. O Hitler tinha um cachorro. Eu cheguei a ler livros dessa época, no que tinha no sítio ali por acaso. Havia de fato uma verdadeira mística dos animais. As histórias que envolviam cães, como o cão era assim meio humano, que aliás aparece também nos livros do Lewis, do Tolkien, e aquele Peter Criff, ele discorda de São Tomás que os animais não estão no céu. Aí essa questão do animal, quando ele está explicando uns seres intermediários lá, acho que é o Lewis, agora não sei se é o Lewis ou é o Tolkien, acho que é o Lewis, está explicando os seres intermediários, eles são meio racionais, eles são uma etapa evolutiva. E ele fala, o que nós temos mais parecido na Terra hoje são os animais de estimação. Interessante. São os pets aí que agora... Os pets. São uma coisa... O nazismo era ecologia também, não era só animal. Protegia a reserva ecológica, não podia derrubar árvore. Tinha coisas naturalistas em praias também, tudo nazista. Então, o nazismo não é só aquela coisa de força, né? Homeopatia, direito animal, ecologia e naturalismo. O pessoal está acolhedor, né? É, acolhedor, né? A homeopatia, exatamente. Como seria a relação? Hã? Eles eram todos. Agora, o tratamento pelos iguais, né? Porque a homeopatia... É porque a homeopatia é irracional, né? Todo ser humano é irracional. Acho que é por causa dessa ponte. Eu acho. A ponte do irracional, né? A homeopatia, que também no fundo a homeopatia tem uma vontade gnóstica, claro. É porque tem um princípio divino na matéria, que a matéria pode, digamos assim, fortalecer o teu ser de alguma maneira. Porque a gente faz essa transposição entre material e espiritual, né? Mas é o princípio divino da matéria, é esse princípio que você busca quando você faz aquelas... Tem números mágicos na homeopatia, tem todo um ritual. Quando você faz isso, você está, por assim dizer, liberando o princípio divino dessas coisas. E é por isso que quando elas entrarem em você, elas vão fortalecer a vida em você. Que na verdade é o princípio divino que está em você.
Outra coisa de inversão dialética na homeopatia é isso. Quando você quer mais de uma coisa, você tem que colocar mais quantidade dela, né? E não menos. Então você tem um determinado princípio ativo aí, que eu não sei, que eu não sou médico. Determinado princípio ativo que corrige um resfriado. Você tem que aumentar mais esse princípio ativo para corrigir os resfriados. E não diminuir. Na homeopatia é ultra diluído. Então é uma coisa dialética, é contra a lógica, né? Não pode ser uma alopatia, né? Professor, por que existe um ódio tão grande dos nazistas contra o povo judeu? Então, essa é uma coisa altamente complexa, não vai dar para comentar aqui, porque isso aí tem base em pensamentos históricos. Moses também pensava assim, que as raças ia ter que ter raças puras, que na realidade as misturas estão erradas. As misturas é que estão erradas. A mistura que está errada. Não é bem quando desaparecer. É a mistura que é errada. As misturas principalmente. No nazismo é claro, é a mistura que está errada. Quem é que trata disso? Tem um livro que eu sempre citava. Bom, tem um autor novo judeu que cita isso, Shlomo Sand, dizendo que em 1935, quando Hitler aprovou a lei de purificação, chamada Lei de Nuremberg, né? Lei de purificação racial alemã, o rabino, lá, o principal rabino da região, aprovou a lei e falou: é exatamente isso que nós temos que fazer. Só que vocês vão fazer isso em relação à Alemanha e nós em relação aos judeus. Então a primeira coisa que o Hitler proibiu foi casamento misto. Casamento misto. Não podia casar. Não estava aqui, que estava buscando, mesmo Hitler, não era purificar a raça alemã, era purificar a raça judaica. Todas as judaica. também, vai por tabela, é purificação de tudo. Separar, não pode ter mistura. Na área de fala disso também. Não pode ter mistura. Mas aí, se você ler depois, quando um dia tiver publicada a tese do Lando sobre a Catarina Emmerich, porque tem um tal de germen da bênção que é transmitido, que é, digamos, a divindade que se transmite fisicamente. E justamente tem as raças que têm o tal germen da bênção e as raças que não têm o tal germen da bênção. Então não pode misturar, senão, digamos, o processo de divinização fica atrasado. Não é só o nazismo, os protestantes também. Na África do Sul, quando foram lá os holandeses lá colonizar, tinha proibido casar com negro africano. Nos Estados Unidos também teve assim, na Virgínia era proibido o casamento interracial. Então não é uma ideia nazista original, é uma ideia, na realidade, que vem já do protestante. Então quer dizer que se aqueles nazistas ou aqueles judeus ali fossem puramente judeus, eles não iam ser... Não, mas é que aí também vê a tese do espaço vital também. Eles não poderiam viver no mesmo espaço, eles tinham que mudar de local. E o Hitler fundou-se uma fundação na Alemanha para levar judeus para a Palestina, antes da fundação do Estado de Israel. Com a bandeira da suástica nazista. Foi um oficial da SS, parou na Palestina e liberou os judeus lá. Fizeram até uma cerimônia de entrega lá na Palestina. Quem conta isso? Um antissemita, um racista? Não, Shlomo Sand. Escreveu 2 livros excelentes, Invenção da Terra de Israel e Invenção do Povo Judeu, falando desse episódio. A tese clássica, professor, de que os judeus tinham muito dinheiro na Alemanha também procede? Tem, mas eles têm muito dinheiro desde a época de Cícero no Império Romano. Não só na Alemanha. Não só na Alemanha. Não só na Alemanha, de todo lugar. Todo lugar. É um povo muito inteligente. Bom, vamos aqui à conclusão. Bases gnósticas entre o marxismo e o nazismo. Na verdade, eles são gêneros do comunismo. O comunismo, então, tem várias espécies: marxismo, nazismo, fascismo no estilo Mussolini, leninismo, maoísmo, que também mudou alguma coisa, Pol Pot, chavismo, Fidel Castrismo, o comunismo do Khrushchev, que era diferente. Então, todos eles são variações da mesma coisa. Então não estamos em oposição nazismo versus comunismo, estamos entre espécie e gênero. Então, bases gnósticas parecidas de socialismo. Marxismo e suas variações mais concreta e menos irracional, é mais internacional. Então o Marx, pelo menos, querer ainda ter alguma lógica, alguma base científica para a coisa. Ô, professor, nazismo não. Isso que o senhor falou aí agora, que espécie e gênero, né? A questão da língua bífida, quando a gente fez a propaganda, o pessoal pensou que vocês estavam fazendo uma dicotomia nessa página ali.
colocando como se fosse o nazismo de direita. Entendi. Aí tem gente que falou, vou fazer o que aí, não sei o que. Eu acho que eles nem estão sabendo. Nossa, não sabíamos que ia gerar esse efeito. O pessoal pensou que a gente ia falar que o nazismo era de direita. Era de direita. Aí muita gente disse, esse pessoal aí da CNBB. Mas teve mesmo. Teve porque por mais virtuoso que seja um grupo, esse pessoal se infiltra e consegue colocar as ideias deles, sabe? E por aí vai. Falando não da CNBB, falando do pessoal que utiliza a CNBB. Acho que o Antônio tinha comentado lá. Aí um monte de gente disse, tu vai fazer o que lá e tal. Bom, pois é, a gente pensa o oposto disso aí, né? O nazismo é totalmente irracional, ele é produto do fracasso do pensamento filosófico alemão, né? Os dois levaram a corrupção total, né? E aqui tem frase da Cabala, não é bem da Cabala, mas a Cabala também tem outras passagens que falam a mesma coisa, né? Então, o Messias só virá numa época de corrupção, de culpabilidade total. Isso daí é uma coisa que vem desde o século II ou I da era cristã, comentado por vários autores, tem várias citações na Cabala, no Midrash, até no Talmud se faz alusão a isso. Se distorce a Bíblia para encaixar nisso daí. É tese do Isaac Luria, tese do Sabbatai de Sevi, tese de vários pensadores da geração de ouro. Então, o Messias só virá numa época de corrupção, de culpabilidade total. Segundo vários textos, entre o Midrash e Tehillim, Israel pergunta a Deus, quando virá a redenção? Quando descer ao nível mais baixo? Pois é, a humanidade está caminhando para o nível mais baixo, né? Uma visão cabalista para preparar a vinda do Messias. Certo?